O Papa João Paulo II recebeu uma bênção pagã, uma purificação ritual indígena. Como se explica isso? Veja o vídeo. Bom, me mandaram esse vídeo no Instagram, um seguidor, e pediu para que eu explicasse, fizesse um comentário sobre isso. Eu tentei buscar mais informações, pois o vídeo ele veio picotado, né? Não dá para saber exatamente o contexto completo desse evento. Mas eu soube que o Papa João Paulo II esteve no México em pelo menos 2 ocasiões, onde houve um certo evento parecido com esse. Em 1979 e 1999. Você vê claramente ali no evento que é dentro de uma igreja. E você vê o Papa, com alguns bispos, recebendo uma certa bênção, né, de mulheres indígenas. Bom, logo atrás do vídeo você vê uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E isso é muito significativo, né, que é uma devoção fortíssima no México. É como se fosse a Nossa Senhora Aparecida do Brasil. E Nossa Senhora de Guadalupe, obviamente, né, tem traços indígenas, o que marca muito forte essa cultura. Pelo contexto e por algumas buscas, pude concluir que esse vídeo se trata de um evento que aconteceu dentro de uma igreja onde houve a participação de alguns índios católicos. Isso mesmo. Não se trata de um evento pagão, de um ritual pagão, de uma bênção pagã. Se trata de um evento com católicos indígenas. Temos que entender que muitos católicos que vivem em tribos indígenas, quando se convertem à fé católica, não abandonam toda a sua cultura. A fé católica também, de certa forma, abraça aqueles elementos das culturas dos povos que não contradiz a fé cristã. Temos um clássico exemplo de Paulo em Atenas, quando foi pregar aos gentios e tinha vários altares, entre eles um altar ao Deus desconhecido. Ele usou esse altar para pregar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus desconhecido é Cristo que eu vos prego. As culturas, como o próprio ensina o próprio São João Paulo II, os papas posteriores ao concílio, o próprio concílio, as culturas dos povos possuem elementos que não são más em si mesmo. Você vê no vídeo que é usado ali naquela espécie de rito, é usado um incenso e é usado uma certa folha, né, que se passa pelo corpo. O incenso é usado na liturgia católica, mas o incenso também é usado em liturgias de outras religiões. Assim como não significa que passar uma folha pelo corpo significa exatamente, propriamente, um ritual religioso pagão. Assim como o incenso pode ser tanto pagão como católico, assim como as imagens podem estar dentro de um culto cristão ou dentro de um culto não cristão, assim como se você for num terreiro de Umbanda, você verá imagens católicas. A imagem, os objetos e as coisas por si não são intrinsecamente más, mas podem ser más ou boas conforme a aplicação e o uso que elas são feitas. Primeira coisa que nós devemos entender isso. Não podemos tirar uma conclusão precipitada de um vídeo como se já devemos taxar aquele vídeo como sendo de fato um ritual pagão, que o Papa estava recebendo uma bênção pagã somente pelos elementos de uma cultura. Aqueles índios eram cristãos. E eles não estavam, obviamente, ali fazendo um ritual a qualquer outro deus ou entidade. Eles estavam fazendo um ritual de boas-vindas ao Papa dentro daquilo que a sua cultura faz. É como se você for num país onde se cumprimenta com aperto de mão. Em outro país da Ásia, se cumprimenta com uma flexão, né, de cabeça, uma vênia. Em outros países, com aperto de mão, em outros com um beijinho no rosto. As formas de boas-vindas dos povos, a forma de cumprimento, pode variar. E essa variação também se dá, muitas das vezes, por aspectos que em determinadas culturas estão relacionados à religião, mas não são próprios da religião. Não significa que algo que pertence a uma religião necessariamente está intrinsecamente ligado a ela, de tal forma que nunca possa ser desassociado. Então isso não significa que os índios, quando se convertam, precisem automaticamente largar toda a sua cultura e toda aquela carga em que eles carregam de identidade. Objetos, incenso, folhas, pinturas, artes, danças. Nada disso é intrinsecamente mal. A forma como é empregada pode ser boa ou ruim. E quando vemos o contexto do próprio vídeo, vemos que está dentro de uma igreja, onde tem uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, onde tem um ambiente cristão com pessoas cristãs, e dentro dessas pessoas cristãs tem ali um grupo indígena cristão, que celebra a vinda do Papa com suas próprias boas-vindas dentro da sua cultura. O problema não é querer ser católico, querer guardar a tradição. O problema é você achar que tudo aquilo que difere da sua cultura necessariamente é ruim, ou taxar tudo de pagão.
como se tudo fosse desprezível se não seguir a sua cultura, o seu modo de agir. Essa é a explicação que eu dou para esse vídeo. Fiquem com Deus. Salve Maria.